mas a gente consegue. Amém? Antes, feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da glória, do poder, da vida e da ressurreição, Deus que alimenta a nossa vida nesta terra, Deus que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Pai, antes mesmo que a gente viesse a pensar em estar aqui, o Senhor já sabia cada um dos nossos pensamentos. O Senhor tem sondado os nossos corações, meu Pai. E nessa noite eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, a quem derramou o sangue por mim e por cada um daqueles que o aceitam como verdadeiros. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Deus. Pai, entra agora no coração dessas pessoas. Entra na mente, Senhor. Tira toda a opressão maligna, toda a palavra contrária. Tira, arranca, Senhor, todo mau pensamento. Pai, tira, Senhor, toda a palavra contrária, toda seta maligna, todo dado inflamado. Senhor, coloque os teus anjos acampados à volta dessa igreja agora. Não deixe o teu povo, Senhor, ser roubado, mas que essa semente venha frutificar na mente deles e descer para o coração e fazer morada, meu Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, venha nos alimentar e venha nos abençoar, meu Pai. Porque senão, Senhor, vai ser a mesma coisa que ao entrar, ao sair. E nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Nós não queremos sair daqui apenas ouvindo mais um culto, mas nós queremos sair daqui, Senhor, com a certeza e a convicção de que o Senhor bradou em minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, que haja um marco de diferença na nossa vida entre o dia de hoje e o dia de amanhã e o dia de daqui a pouco, porque daqui a pouco já não é mais o mesmo momento, meu Pai. E daqui a pouco, meu Pai, eu quero olhar para trás e pensar: o tempo velho passou. Amém, igreja? Pode sentar dando glória. Não é proibido dar glória nessa igreja. Se todos sentirem, podem glorificar, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Todos acharam? João 6, capítulo 6, versículo 22 ao 35. Vamos ler para ser breve, né? Jesus é o verdadeiro pão do céu. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, entre aspas, né? Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que o enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Vamos repetir o versículo 35 todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, diga para o teu irmão assim: o que nós estamos alimentar? A alma ou o espírito?
Pergunta ao teu irmão, o que nós precisamos alimentar? A alma ou o espírito? Perguntou para o irmão aí? É uma pergunta interessante, né? O que nós precisamos alimentar? Aqueles homens, irmãos, estavam ali buscando a Jesus, e quando deram conta que ele estava do outro lado da margem do rio, eles do mar, passaram a mão nos barquinhos e foram para o outro lado. Só que um pouquinho antes, eles tinham assistido um super milagre da parte de Deus. Deus havia alimentado mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos calcular que cada desses 5.000 homens, eles tivessem cada um deles uma esposa, seria mais 5 mulheres. E cada casal tivesse mais, no mínimo, 2 filhos, vamos calcular em torno de 20.000 pessoas se alimentando de 3 pães e 2 peixinhos. Isso é muito milagre, irmãos. Isso é um milagre extraordinário. É um sinal de maravilha do Senhor Jesus na terra, quando Ele ainda não tinha sido glorificado na cruz, não tinha sido ressurreto como um homem como nós. O poder de Deus entrou sobre a vida dele de uma forma tão linda que ele fazia milagres maravilhosos, mas como nós, como homens. E aí a gente fica se perguntando, né? O que nós precisamos alimentar? A alma ou o espírito? A alma tem a necessidade da carne, né? A alma é a carne. Nós precisamos, muitas das vezes, parou de funcionar isso para mim. Muitas das vezes, a gente precisa alimentar a nossa carne, mas com coisas para poder ficar de pé, né? Nós precisamos comer, beber, se alimentar para poder aguentar, ficar de pé. Mas o que acontece com a gente, irmãos? Muitas das vezes a gente se perde, sabe fazendo o quê? Alimentando somente a carne. Alimentando a carne com coisas que não edificam, com coisas que roubam a nossa intimidade com Deus e nos rouba, sabe o quê? A nossa forma de alimentar o nosso espírito. Jesus, quando viu aquela multidão vindo, ele falou logo de cara: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando fazer? Agora sim. O que vocês estão procurando? O que vocês querem? Vocês estão aqui, sabe por quê? Por causa do alimento que eu dei para vocês. Vocês estão atrás de sustentar, comer. Irmãos, há mais de 2.000 anos atrás, Jesus estava ali e aquele povo tinha fome, tinha sede. E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos necessidades. Nós temos a nossa necessidade humana. Mas a gente se pega, às vezes, fazendo, sabe o quê? Alimentando somente a carne. E quando a gente vê uma brecha, a gente já corre logo para o pé de Jesus. Ali tem resposta para a minha carne. Ali tem resposta para os meus problemas. Ali tem resposta para a minha situação momentânea. Porque é assim que a gente faz. Nós somos falhos. Nós somos seres humanos. A gente às vezes esquece de alimentar o Espírito. Eu estou falando aqui de crente, não de super crente, porque não existe super crente. Todos nós, quando estamos diante da prova, a gente treme. Jesus tremeu. Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Aí ele falou: não, Senhor, faz o seguinte, fazer a sua vontade com a minha. Então nós, como seres humanos, nós temos fraquezas. E muitas das vezes a gente perde, sabe o quê? O foco. Porque a gente começa a alimentar a carne, a se preocupar com a carne. Meu Deus, eu preciso pagar isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver minha situação financeira, minha situação social, a minha situação familiar, a minha situação conjugal. Aí a gente começa a buscar Jesus, começa a ir atrás dele, porque ele é o dono da bênção. E muitas das vezes a gente se perde procurando o dono da bênção só pela bênção. E aí na primeira brecha que dá, a gente já está pensando na carne, já não é mais alimentar a carne. É sobejando, sabe? Porque quando você alimenta a carne, o homem não precisa mais que 2 pratos para se alimentar no dia. Se ele comer mais que um, ele é guloso. Ele está com fome demais. É gula, é pecado. Então um só prato por dia. Mas a gente janta às vezes, né? Muitas das vezes a gente janta. Não precisa mais que isso, irmãos. Mas quando a gente começa a alimentar a carne começa a querer mais.
a querer mais, sempre mais, aí mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo, aí daqui a pouco já aparece um pouco mais da carne, e a carne ela não só pede alimento, mas ela pede vaidade, ela pede ambição, ela pede um monte de coisas que vai contra a graça de Deus, contra a nossa fé cristã, contra o alimento espiritual. Jesus estava olhando para aquela multidão de mais de 20 mil pessoas e falou para eles: poxa, vocês só vieram atrás de mim porque eu tenho pão para dar para vocês? Se vocês soubessem quanto eu tenho para vocês, com certeza vocês não viriam atrás de mim só pelo pão. Aí eles começaram a questionar Jesus. Ué, Moisés deu para nós um maná lá no deserto. Não. Moisés não deu nada para vocês. Quem deu foi meu Pai. Se vocês soubessem o que Deus deu para vocês, vocês imaginariam o que Deus deu para nós, irmãos. O pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós lemos junto o versículo 35, né? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem crê em mim não terá fome. E quem comigo estiver não terá fome. Quem crê em mim não terá sede, irmãos. Muitas das vezes, irmão, nós pegamos se alimentando somente a carne, somente a vaidade. Buscamos a Cristo só nas horas de dificuldade. A irmã falou aqui sobre testemunho de pessoas que estão lá no leito de dor. Aí se lembra de Jesus. Aí se lembra que está desviado. Aí se lembra que o culto era toda semana, mas ela só vinha quando ela precisava. Glória a Deus. Posso ouvir um glória, irmãos? Glória a Deus. Hoje é dia de festa, né, irmãos? Aleluia. Multiplicação dos pães, alegria. Nós vamos se alimentar daqui a pouco. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração dizer para vocês: não procurar Jesus só para se alimentar. Comece a buscar Jesus para alimentar o seu espírito. É preciso vocês terem certeza e convicção de que Deus tem muito mais do que só resolver os seus problemas sociais. Deus tem muito mais, irmãos. Deus tem cura para fazer. Deus tem milagre para realizar. Deus tem porta para abrir. Deus tem pensamentos para mudar. Deus tem pessoas para estruturar, né, profissionalmente. Estou olhando para ela, ela deve estar quase formada, se não tiver, né? Está quase. Vocês estão vendo o quanto Deus está estruturando. Meu, vai ter muita coisa pela frente. Ela é uma moça, assim como minha filha também. Eles têm muito. Gente, nós temos muito para viver de Deus na nossa vida. Se nós olharmos para Deus como só simplesmente a nossa vida material, nós somos os mais miseráveis da terra. Se nós começarmos a olhar para Jesus só que quando a gente olha para os nossos problemas, nós somos miseráveis. Porque Deus tem muito mais do que isso, irmãos. Deus tem milagre para realizar, Deus tem cura para fazer, Deus tem porta para abrir. E muito mais que isso. Deus tem a vida eterna para nós lá no céu. É lá, irmão. É lá que nós temos que se focar. É lá que nós temos que olhar e falar: quem que eu preciso alimentar? O espírito ou a carne? É o espírito, irmão. Nós temos que alimentar o espírito. Se nós não alimentarmos o espírito, a carne vai sufocar o espírito. Nós temos que decidir o que nós queremos na nossa vida. É com Cristo? É com Cristo e pouco. Se é com Cristo, irmão, não tem que ficar titubeando entre dois caminhos. Não podemos lembrar de Cristo só na hora da crise. Nós temos que lembrar de Cristo a todo momento. Na hora da crise, sem crise. Eu vou dizer para os irmãos: olha, um provérbio que Davi falava, e esses homens conheciam, porque eles conheciam Jesus, mas Jesus não estava morto e nem tinha sido ressuscitado ainda. Mas eles conheciam o Velho Testamento, né? E entre os Velhos Testamentos existia um provérbio que dizia: já fui moço, hoje estou velho. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então aqueles homens já sabiam que a palavra de Deus era forte. Eles sabiam que Deus não ia deixar um justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, se alguma coisa está acontecendo na sua vida financeira, você precisa começar a se estreitar com Deus. Você precisa começar a alimentar o Espírito. Talvez a sua fé esteja pequena. Porque se Deus diz que, na Bíblia diz que Ele alimentou mais de 20 mil pessoas, Ele atravessou o mar sem barco, os camaradas foram lá: como é que você chegou aqui? E Deus já, eles estão perguntando como é que eu cheguei aqui, mas eu já sei o pensamento deles, porque Deus conhece cada um de nós. Cada pensamento aqui Deus conhece. E Jesus também é Deus, é o Deus Filho. Tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
né? Então Ele conhece os nossos pensamentos. Jesus conhecia aquelas pessoas. Deus nessa noite, irmão, com certeza está falando comigo e com vocês. Ele conhece os nossos corações, irmão. Ele conhece as nossas necessidades. Mas Ele quer ter com você experiências maravilhosas. Ele não quer ficar só suprindo as coisinhas mínimas da sua vida. Ele não quer só dando gota em gota. Não, Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Ele quer que você seja uma pessoa que tenha testemunhos. Você fala, não, eu vivo Deus porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus cura, Deus liberta, como a irmã falou, a irmã teve uma experiência maravilhosa. Eu não sei qual é a vida da irmã antes, mas Deus entrou com providência e mostrou para ela que Ele é Deus. E ela veio aqui na frente chorando e falou, olha irmãos, eu fiquei emocionada. Deus me curou, eu pude assistir a operação espiritual. Eu já vi milagres maravilhosos, irmão. Se eu contar aqui, vocês vão rir e falar, esse pastor é louco. Eu vivi milagres de cura que vocês nem imaginam. A minha esposa, graças a Deus, ela pôde contemplar. Eu tive uma enfermidade na garganta, irmãos, eu não falava mais. Minha garganta parecia trapo. Eu falava, eu sentia as cordas vocais como um pano rasgado. E eu não falava. Eu falava com a minha esposa com papel escrevendo. Aí eu falei com Deus, Deus, eu vou ser pastor. Eu não era nem pastor ainda. Falei, como é que eu vou pregar o evangelho, Senhor, sem voz? Aí eu lembrei de um testemunho, irmãos. Sabe? A gente lembra, a gente tem que lembrar, a gente tem que fazer.